Meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, então. Nós vamos fazer um estudo a respeito de uma das mais belas passagens do Evangelho, quando Jesus diz, simplesmente, o meu reino não é deste mundo. Mas o interessante dessa passagem é que nós ficamos nos perguntando, bem, se o reino de Deus não é deste mundo, de que mundo ele é então? Qual mundo? Onde ele está? Será que é um mundo circunscrito, material, de uma matéria quintessenciada? Será que ele é um mundo interior? Será que é mental? Nós já sabemos que os mundos espirituais existem. Sabemos também que eles existem além da Terra e existem também aqui na Terra. Mas vejamos o que é que Jesus nos traz para aumentar a nossa compreensão a respeito desse reino. Por que Jesus falou tanto sobre reino? Por que ele reforçou essa tecla, essa passagem, como elemento para se alcançar este reino? Então vejamos. Em um determinado momento, Jesus estava com Pilatos, foi levado até Pilatos, e para ser interrogado. E Pilatos pergunta a ele assim: és tu o rei dos judeus? Claro, se Pilatos fez essa pergunta é porque já se espalhavam a notícia de que Jesus era considerado o rei dos judeus. E rei, um outro rei, para um reinado que já existia, como por exemplo dos romanos sobre o povo judeu, evidentemente seria uma imensa ameaça. Então, na verdade, a gente observa e parece que a maior ameaça de Jesus para os poderosos daquele tempo não era nem a cura dos doentes, que de certa forma ofendia um pouco aos sacerdotes que cuidavam dessa parte, mas o fato de ser rei, o fato de querer reinar sobre um povo que já estava sob um poderio. Então, Jesus responde: olha, você diz isso por ti mesmo. Você que está dizendo que eu sou o rei. E Pilatos diz assim: olha, mas por acaso eu sou judeu? E Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Se eu fosse rei dos judeus, eles não teriam permitido que eu estivesse aqui passando por esse julgamento. E por aí o diálogo percorre até que eles fazem um jogo de palavras e Jesus não diz em momento algum que é rei, mas deixa bem claro que, sendo ele rei de outro mundo, algo estava bastante óbvio. Ele era rei, mas não deste mundo. Então vejamos, isso nos deixa preocupados, querendo saber quais foram as pistas que Jesus deixou para que nós compreendêssemos que reino era esse. Será que era no sentido que nós conhecemos aqui de rei, rainha, súditos? Se for rei e súditos, em que espaço, que local nós ocupamos? Um lugar é uma mensagem? Que pistas Jesus nos dá? Quem entra e quem não entra? A visão que nós temos de plano espiritual nos dá uma noção sobre isso. Mas por que é que Jesus não deixou claro, não falou com todas as palavras? Olá, judeus, eu sou o rei de vocês. E eu sou o rei de um plano espiritual, onde vocês vão passar dessa aqui para uma outra e lá viverão como reis, assim como eu. Existe um plano, existe uma outra cidade espiritual. Por que Jesus não deixou essas palavras assim? Não seria bem mais simples? Vamos tentar entender isso. Fazendo um estudo a respeito do reino dos céus, do reino do Pai, do meu reino, nós encontramos nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João 38 citações de Jesus sobre o reino. Vamos entendê-las e verificar
quais são as descrições, as pistas que Jesus nos dá para nós compreendermos e fazermos um mapa desse reino dos céus para saber exatamente onde ele está. Bem, o primeiro a falar de reino foi João Batista, quando anunciou que viria o Messias, que ele não seria digno de desatar as sandálias. João Batista já chamava para o arrependimento e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Próximo? Evidentemente que os judeus pensavam: bem, lá vem um rei com uma espada imensa, um exército poderosíssimo, que será capaz de nos salvar e nos resgatar do poderio romano. A forma como João Batista dizia, provavelmente dava a pensar isso. E Jesus, sendo preparado para anunciar esse reino, passa por uma espécie de ritual de preparação, onde ele já faz a separação entre o que é reino dos céus e o que é reino desse mundo, quando ele passa pela tentação com Satanás, sendo esse ser espiritual negativo, lhe oferecendo o poder financeiro e o poder político sobre a matéria. E Jesus deixa bem claro que nem só disso, nem só de pão vive o homem, que esse não é o poder que ele procura. Bem, então nós já temos a primeira pista. Esse reino dos céus não é o reino material, pelo menos não dessa matéria, não desse tipo de poder que nós buscamos aqui. Vejamos. E aí, Jesus, logo no começo da sua doutrina, Nicodemos, que era muito inteligente, já pergunta para ele assim: mas espera aí, para ver esse reino nós teremos que nascer de novo? Terei que voltar para o útero da minha mãe para ver esse reino? E aí Jesus diz, olha aí: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Olha só, vamos lá então. Nós já temos um distanciamento do poder deste mundo e temos que renascer para encontrar esse reino. Ora, só esse termo renascer já é assunto bastante longo para entender as questões da reencarnação, as questões do renascer diariamente ou em cada momento. Mas essa é uma segunda pista. Renascer, ou seja, reviver, observar de uma outra maneira a vida que o indivíduo está vivendo. Vejamos outra passagem. Jesus disse também: é preciso que eu vá às outras cidades anunciar a boa nova do reino de Deus, porque é para isso que eu fui enviado. Aqui ele deixa bem claro: só vim aqui para uma coisa: trazer a boa nova, a novidade, a mudança, a reformulação das leis, porque essas leis sagradas que estão aí não servem para que o indivíduo conquiste esse reino dos céus. Então, ele pega o Velho Testamento e diz: parabéns, mas é necessário que uma nova mensagem se efetive neste solo, para que as pessoas compreendam que aquela velha mensagem foi importante para um nível de evolução. O que importa agora é essa nova mensagem. Significa que nós devemos aprender muito mais com o Novo Testamento do que com o Antigo. Eu acho que isso precisa ser repensado em muitos lugares. Outra passagem. Então Jesus percorria a Galiléia, a Judéia, ensinando nas sinagogas e dizendo assim: arrependei-vos, o tempo completou-se e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede na boa nova. Então vamos lá, próximo passo. Se arrepender, deixar o passado para lá, deixar as falhas como lições de experiência, é uma nova pista para se alcançar o reino dos céus. Se renovar, enquanto eu renasço, enquanto eu nasço de novo, eu me renovo, eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz e transformo a minha vida de forma a poder viver nesse novo reino. Então nós já temos pistas importantes, pistas externas e pistas internas. Estão me entendendo? Então vamos lá.
E dentro do Sermão da Montanha ele diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui ele já dá uma pista de quem vai e quem fica. Se nós lutamos por justiça, pela verdade, pela honestidade, por aquilo que é correto, nós já temos parte nesse reino. Se nós procuramos fazer tudo aquilo que é justo dentro da lei, porque ter liberdade é andar dentro da lei, nós já temos um pedacinho, já temos uma parte. E olhe que nesse mundo ser justo, às vezes não é tão fácil. Então, justiça. Como é que Jesus classificava as pessoas que entrariam nesse reino? Aquele que os praticar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, eu pratico a justiça e eu não violo, ou seja, eu não faço o que é errado. Eu não pratico a corrupção, a falsidade, a falha, a desonestidade, a mentira. Ele equilibra as duas informações com justiça e evitar a injustiça, buscando um eixo de equilíbrio entre ambas. E ele cita sempre exemplos com muitas parábolas, para haver uma mudança interior. Como é que nós vamos atrair esse reino? O Pai Nosso é um espelho, é uma forma de atrair esse reino para nós. Jesus nos dá pista para buscarmos o reino e nos dá pista para atrair o reino até nós. Quando diz assim num pedacinho do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Quando entramos em estado de oração, nós fazemos as duas coisas. Nós nos transferimos para o reino e, ao mesmo tempo, atraímos o reino para nós. Quando nos colocamos em estado de meditação e religação de criatura com o Criador, nós conseguimos essas duas coisas. Então, o hábito constante de orar o Pai Nosso, mesmo que às vezes isso pareça uma situação repetitiva, isso faz com que nos desliguemos das situações exteriores e nos coloquemos em contato com o Pai, atraindo esse reino para nós. Vamos lá. Ah, mas não é tão fácil. E ele diz assim: não tenhais medo, pequeno rebanho, porque é do vosso agrado dar-vos o reino. Peraí, quer dizer que eu quero o reino, eu posso atrair o reino até mim, e ainda Deus quer me dar esse reino? Bom demais! Mas isso parece que é um ato menos emocional e mais racional. Quando você fala das passagens da vida de Jesus, não se vê momentos de grande embate emocional. Jesus não fala em fogueira, em derrubar muros, em inimigos, em combater inimigos. Ele fala para a nossa razão, para a nossa forma de repensar, de renascer, de atrair o reino como um local interno e externo que nos possibilita a transformação. Bom, vamos lá. A sequência de busca do reino, essa é fantástica. Essa é de se colocar em outdoor, decalque no carro, escrever na primeira página da agenda. Funciona, pessoal. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Imagine, meus irmãos, que um economista te deu o seguinte conselho. Quem aqui está na faixa dos 20 aos 30 anos? De verdade. Isso. O economista chega para você e diz assim: olha, para que você tenha uma velhice feliz, todo o dinheiro que você receber, você vai juntar e vai colocar no banco. Quando você chegar aos 60, você poderá utilizá-lo para ter a vida que você sempre quis. Viajar às Bahamas, para os Estados Unidos, para a Europa, passar as férias tranquilamente com a sua senhora. Mas peraí. E vai viver de que maneira dos 20 até os 60? Mal? Não. Viva bem. Claro, tem a previdência. Mas a qualidade de vida, o hoje, é extremamente importante. Então, leve a família para passear. Se alimente de uma maneira melhor. Não fique só no arroz, feijão, carne e tomate.
Se alimente o mais ricamente possível. Quando eu falo alimentar ricamente, eu estou falando em nutrientes. Quando vocês estão diante de um restaurante, vocês olham para o sabor do alimento ou para o nutriente que ele tem? Não olhe para o sabor. Olhe para o nutriente. Esse alimento é importante para mim? Ou nós somos escravos do paladar? Ai, que vontade de comer essa barra inteira de chocolate. Meu paladar é quem manda. Já me disseram que não adianta resistir ao chocolate, que não adianta. Então, buscar esse reino dos céus, buscar esse equilíbrio, essa coerência, essa justiça, isso que é correto, é também não ser escravo do paladar. Muitas doenças são desenvolvidas pela escravização do paladar. Quem manda é o paladar. Paladar, pessoal, quem é da saúde aí sabe que não é bem assim que funciona, que o cérebro é que comanda. Mas o paladar não quer nem saber se o seu pâncreas não vai mais produzir insulina, se a sua circunferência abdominal já ultrapassou o limite. Quer nem saber. O paladar é a parte mais egoísta do corpo humano. Mas a mente manda. Muito bem. Então, primeiro o reino dos céus. E as outras coisas são acrescentadas. Agora, não é fácil entrar no reino dos céus. Há uma peneira, há uma seleção. São poucos os que se salvam. E aí Jesus diz, olha, a porta é estreita. Não é para qualquer um. Há necessidade de esforço, de leitura, de estudo. Ah, mas eu já li o livro dos evangelhos já uma vez, tá bom. Leia de novo. Cada vez que você lê, você vai ter uma interpretação diferente. Porque você terá amadurecido. O livro continua o mesmo. A sua visão é quem muda. Fazer a vontade de Deus é também entrar no reino dos céus. Aquele que faz a vontade do Pai. Mas o que Deus quer de nós? Os senhores já perceberam que Deus está mais preocupado em dar do que em receber? Quando é que Ele nos cobra? Via consciência, não é isso? Mas primeiro Ele nos dá. Ele nos fornece gratuitamente tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. O básico. Ele nos dá o Espírito. E através do Espírito nós conseguimos todas as coisas. Todas as demais. Fazer a vontade do Pai é amar ao próximo. É amá-lo. É amar. É se desenvolver. É querer evoluir sempre para chegar cada vez mais perto dele. Então vamos. O menorzinho no reino dos céus. Olha como Jesus nos dá uma pista de quem está lá e como é essa hierarquia. Vejamos. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa passagem me deixou preocupadíssima. Não fica parecendo que João Batista não está no reino dos céus? O menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas e nós pensamos, é claro que o reino dos céus não é horizontal, não é linear, ele é hierárquico. Se alguém te perguntar, você vai para o céu? Claro, agora, se perguntar para qual nível de céu você vai, aí a pergunta fica melhor, não é? Porque são vários níveis. Dentro da própria Bíblia já começa. E Deus criou... Céus no plural, já perceberam? Então não é só um, há muitos. Aliás, há muitas moradas e moradas, né? Já sabemos disso. Vejam bem, o reino dos céus exige investimento. É semelhante a um tesouro escondido no campo. E aí Jesus nos mostra inúmeras passagens, que eu vou citá-las todas agora, como símbolo de semente, de algo que é plantado e que precisa ser cultivado, regado, todos os dias. Com inteligência, com sentimento, com intuição e com ação. Vamos lá. Essa semente
precisa ser transformada. E às vezes a semente morre, apodrece, para que nasça uma árvore frondosa. Vejamos essas passagens relacionadas às sementes. Há o tesouro escondido no campo, há um mercador que anda à procura de uma pérola maior, né, e troca essa menor pela maior que ele encontrar. Começam a trocar uns momentos por outros. Essas trocas, vejam bem, eu tenho um tio que é fazendeiro. Quem for fazendeiro, me perdoe aí, porque eu venho de família de fazendeiro. Então, nada contra. Pelo contrário, precisamos deles para o nosso alimento. Ele é fazendeiro. E ele gasta R$1.000 com uma vaca e não gasta 100 com a minha tia. Eu fico cutucando ela. Ó, tia, está investindo em terra. Investir em terra é praticar o verbo enterrar. Você investe e o retorno é menor que o investimento, às vezes, não é? Às vezes não, às vezes é maior. Eu digo para ela, olha, tia, se a senhora não gastar, ele vai gastar com as vacas. Pensa. Mas não chega a ser tão radical assim, né? Quem não gostaria de ter uma chácarazinha com umas vaquinhas? Mas, né? A troca. Será que você não está trocando o que tem mais valor por algo que tem menor valor? Não é viver na miséria. A miséria também é degradante. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Aqui também no sentido de trocar o maior pelo menor. Disse também, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. As chaves do reino dos céus, essas são inúmeras, que são bem semelhantes. Quem é o maior do reino dos céus também? Quem quiser ser primeiro, que seja o último. Eu te seguirei para onde fores. Essas passagens, essas duas, essa aqui, os aptos ao reino dos céus, e essa outra, Jesus selecionava quem deveria andar com ele ou não. A um ele disse, vem e segue-me. E ele disse, bem, não posso agora, tenho que enterrar a minha família. E ele disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E a outro disse, Senhor, deixa eu te seguir. Ele falou, não, vá cuidar dos seus afazeres, depois você me segue. Não está na hora ainda. Vamos ver o outro. O reino dos céus está próximo de vós. Vamos parar aqui. Nesse momento, Jesus muda a forma de falar que o reino de Deus está próximo. Lembra que João Batista falou? Atenção, o reino de Deus está próximo. Jesus também falou. Aí ele diz assim, o reino dos céus está próximo de vós. Opa, será que está pertinho aqui de mim? Eu não estou enxergando? Será que está bem próximo e eu não estou ouvindo? Existe aquele momento da nossa vida que às vezes nós temos dificuldade auditiva espiritual e de leitura. Parece que aquilo que a gente lê, a gente não entende. Parece que aquilo que a gente ouve, chega aqui perto e a gente não compreende. E aquilo que a gente vê, a gente não enxerga. Às vezes ele está bem pertinho. Aquela oportunidade de um trabalho melhor está bem próximo e a gente não enxerga. Aquela pessoa, aquela alma gêmea, está bem próxima e a gente não enxerga. A mensagem é para você e você fala, nossa, minha cunhada tinha que estar aqui para ouvir isso, olha. Minha sogra. Está próximo de nós, bem pertinho. Aqui ele já deixou claro. Bom, mas ele dá um alerta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus. São aqueles que pregam aquilo que não praticam. Ou então que ficam só na letra, não entendem. Não vivenciam a palavra. Fala uma coisa aqui e outra ali. Eu costumo dizer que eu vejo para todo lado aquela etiqueta. Sorria, você está sendo filmado. Ser espírita é quase isso. Para todo lugar que a gente vai, tem espíritos nos observando. O tempo todo. É um grande Big Brother, desculpa aí o termo, né? Estamos sendo vigiados, observados. Numa grande viagem. Deve ser cultivado, já falei, né? Quando cresce, é semelhante ao fermento, que é colocado na massa e cresce. É como o homem que lança a semente na terra. Estão vendo o sentido de semente? Que ele precisa ser plantado.
cultivado, ele não nasce de uma hora para outra dentro de nós. É de pouquinho em pouquinho. É como uma automação. Você sai de um ambiente e desliga a luz. Às vezes tem alguém lá dentro e fala, não desliga não. É o hábito de desligar a luz. Já viram o piloto automático para quem dirige? Se você vai todos os dias para um lugar, em um determinado dia você tem que passar antes e pegar uma pessoa. Quando você vê, nossa, já cheguei lá. Aí tem que voltar e pegar o caminho novamente. É o piloto automático da busca do reino dos céus. É o piloto automático da caridade. É o piloto automático de pedir desculpas. É bom ser o primeiro em tudo. Inclusive o primeiro a pedir desculpas. O primeiro a fazer o bem. De tanto fazer o bem, nós faremos automaticamente algum dia. Ao homem que semeou a boa semente, olha a semente de novo. Semente plantada no solo, na consciência. Olha as pistas de Jesus. Bem internas agora. Ajustar contas. Agora a passagem. Afinal, aonde é que está esse reino? Depois que Jesus fala de ajustar contas, de semear, ele vai fazendo uma espécie de círculo interno até chegar nessa seguinte passagem. Chave. O reino de Deus está dentro de vós. Que fantástico! Ele fala, está próximo, está perto de vós. Parece brincadeira de caça ao tesouro. Você vai passando pelas determinadas etapas e de repente, achei. Onde é que está então esse reino de Deus, esse reino dos céus? Simples assim. Dentro de nós. Nós o cultivamos, nós o desenvolvemos, nós o projetamos, nós o plasmamos, nós o modificamos. Da forma como nós queremos. Não totalmente 100%, né? O plano espiritual influencia bastante. Essa é a chave. Vamos ver se ele nos dá mais pistas. Como é que você tem que receber esse reino, então? Como uma criança pura. Pura não no sentido de pureza total, mas disposto a aprender, disposto a entender, com simplicidade. Um rico não entra no reino dos céus. Esse rico no sentido de quem confia nas riquezas. Quem confia lá naquele tesouro que Satanás queria dar para ele do nada. Riquezas do nada, ninguém sabe administrar. Por isso que tem gente que ganha na loteria e logo perde. Não sabe administrar. Não foi criado nesse sistema de saber o valor das coisas. Dinheiro é energia. Ele serve para você adquirir bens ou serviços úteis e não inúteis. Por isso que a questão financeira, ela é bem-vinda sim. Mas para você aprender a administrar essa energia e não usar em malefícios. Há um pai de família, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Querer entrar no reino dos céus, querer ter esse reino dos céus, todos nós queremos, né? Mas, quantos são chamados, mas não são escolhidos? Porque não se colocam à disposição. Vou contar uma coisa aqui, que há uns 8 anos, eu estava sentada nessa primeira cadeira, e terminou a palestra, acho que foi de Emídia, Dona Antonieta, passou ali, cutucou meu ombro e falou assim, oi brotinho, já ouviu muito, está na hora de falar, hein? Vai estudar. Eu? Ai meu Deus do céu. E aquilo passou. Emídio teve uma crise de garganta há muito tempo atrás. Você vai me substituir na palestra. Meu Deus. Já havia ouvido tanto, estudado tanto. A gente faz o culto toda semana em casa, religiosamente, rigorosamente, com a leitura. E as reflexões, e o pensar, e o querer estudar. Eu não imaginei que a Dona Antonieta iria me cobrar isso. E me cobrou. Então, quantos são chamados para participar das obras assistenciais e fica amanhã? Quando eu tiver 70, quando eu aposentar, quando eu tiver 80, 90. Quando? Não é? Às vezes, 1 hora só por semana já faz um efeito imenso. Espírito obsessor odeia serviço assistencial.
Espírito obsessor não gosta de jovem em bairro pobre distribuindo alimento. Que coisa mais horrível, né? Quer se livrar de um espírito obsessor, de situações ruins, negativas? Vá fazer serviço assistencial voluntário. Você não tem noção do reino do céu que você planta. Esse é reino do céu. Bom, olha, 2 vezes, hein? 2 vezes Jesus fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem que se arrepender, né? A inteligência também faz aproximar, tem que desenvolver o raciocínio, a inteligência, a capacidade de entender as coisas. Porque às vezes a gente lê um trecho 10 vezes e não entende. Às vezes 20 e não entende. Às vezes só fica na superficialidade da palavra também. Não está longe o reino dos céus. De novo, a questão de brotar a semente, né? Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Outra pista, são 38. Olha de novo ele dizendo, aquela passagem de Pilatos. Só que o meu reino não é deste mundo. Ele já deixou claro que está próximo de nós, que está dentro de nós, que não é deste mundo. Um jogo de palavras com Pilatos. Essa passagem dá muito pano para manga. Vejam bem. Jesus estava sendo crucificado junto com 2 ladrões. Um dizendo, se és mesmo reino, liberte a gente aqui. E o outro só escutando. Até que um disse, Senhor, me leve para o seu reino. Salva-nos. Salva a ti e a nós também. Olha a frase de Jesus. É a primeira vez que ele deixa de usar o termo reino e usa paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A visão de paraíso aqui é aquela visão, e a gente já olhou na questão das traduções, a visão de paraíso é aquela visão de viver bem, viver muito e buscar o conhecimento. Não é essa noção que nós temos de paraíso? Ou não? Imagine, eu quero ir para um plano superior. Lá eu quero ser feliz logo após o meu desencarne. Imagine eu, mãe, filha, esposa. Aí só eu vou. Será que eu vou ficar feliz lá, sabendo que meus filhos, meu esposo... eu já estou com 98. Já vou. Aí eu chego lá, alguns já voltaram. Então a nossa noção de paraíso é muito relativa. Cada um tem a sua. Aqui Jesus já usa o termo evangelho e não mais reino. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, deixa eu chamar a atenção para um detalhezinho. Meu tempo já está acabando. O tempo todo Jesus fala de reino. Reino dos céus, reino de Deus, reino do meu Pai. Quando ele é crucificado e retorna e aparece aproximadamente 10 vezes para os discípulos, desaparece a palavra reino dos 4 evangelhos. Não encontrei mais. Ele só usa a palavra evangelho, boa nova. Por que será? Eu fiquei encucado com isso. Nesse sentido, o reino dos céus é a mensagem de Jesus que deveria ser reproduzida e repassada para toda a humanidade. E não mais um lugar circunscrito. Mas mantém-se a questão desse reino estar dentro de nós. Vamos recapitular então? Me acompanhe. Onde é esse reino? Qual é? Onde é que está? Como é? Que lugar ele está? Como alcançá-lo? Quem entra? Então vejamos. O reino dos céus está próximo, já entendemos. Tem que nascer de novo para alcançá-lo. É a boa nova, então precisamos andar sempre com essa boa nova se quisermos atrair o reino dos céus para nós, como por osmose. É um reino de justiça, precisamos buscar a justiça então. Ser pacífico é diferente de ser passivo. É do agrado do Pai nos dar o reino dos céus. Quem o busca, encontra. Quase uma lei matemática. Mas a porta é estreita, não é tão fácil entrar, exige investimento físico, psíquico, intelectual e espiritual. É como uma semente. Está onde? Dentro de nós.
de quem ama a Deus e ao próximo com toda a inteligência e toda a alma. Enfim, vamos responder então a pergunta? Por que será que Jesus não disse com todas as palavras onde é o plano espiritual, ou seja, o reino dele? Para não termos apenas como um lugar circunscrito. Olha, eu vou daqui para lá, e lá será tudo maravilhoso, tudo transparente, tudo ótimo. Lá eu encontrarei as pessoas que eu amo, lá verei meu pai, minha mãe, Isaac, Jacó, todos os espíritos superiores. Mas será que eu já sou superior para estar lá, nesse plano superior? Esse plano superior é projetado de dentro para fora. A partir dos meus primeiros atos. Esses atos são os reflexos dos meus primeiros pensamentos. Esse reino pode ser buscado e pode ser encontrado. Basta querer, bater e abrir-se-vos-á. A qualquer hora, não existe idade, nem crença, nem credo, nem cor, nem faixa etária, nem sexo, nem nível cultural. Ele pode ser encontrado a qualquer momento. Basta querer. Isso envolve qualidade de vida. Envolve sim. Como é que você pode viver no reino dos céus em desequilíbrio físico, em desequilíbrio orgânico? Preciso pensar. Bem, essas foram as referências que eu utilizei para fazer esse estudo. E deixo para vocês uma frase fantástica de Chico Xavier que tem tudo a ver com esse reino dos céus, que os senhores já conhecem. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Encontrar esse reino. Que Jesus nos abençoe e que possamos encontrar esse reino.